Estar neste momento com vocês aqui para transmitir a palavra de Deus, trazer para o seu coração a mensagem do Senhor, e eu espero que nesta noite ela encontre um lugar todo especial na tua vida. O texto que nós vamos ler hoje é Atos capítulo 10, versos 1 até o verso 8 a princípio, depois leremos outros versículos para complementar então esta pregação. O tema proposto nesta noite é que é preciso crer na palavra de Deus para ser salvo. E a gente vai ver um personagem bíblico que precisou então fazer desta maneira e deixa para nós este exemplo. Atos capítulo 10, versos 1 a 8 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra ela não deixa nada de fora, não deixa a gente ficar com dúvida em nada, ela é muito clara. E nesta noite, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a compreender que para qualquer pessoa crer em Ti, é preciso crer primeiro, ouvir e crer na Tua palavra, porque é a Tua palavra que realmente muda, que transforma, que salva, que purifica e que produz toda uma mudança, um novo nascimento na vida daqueles que creem nela. Então nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Crer na palavra de Deus para ser salvo é o tema proposto nesta noite. Nós temos aqui esse personagem chamado Cornélio. Romanos capítulo 10, 17, diz que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, até a fé que nós podemos ter em Deus, ela é nos dada por Deus. Ela é nos dada pelo Senhor. Ninguém nasce com uma fé para a salvação. Esta fé ela é dada por Deus, mas é preciso ouvir a sua palavra e é preciso crer nesta palavra. Foi o que aconteceu aqui com Cornélio. Diz o texto que Cornélio morava em Cesareia e ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu fico imaginando que se a gente não tivesse o restante da descrição do texto aqui, nós iríamos dizer: Cornélio era um homem de Deus, Cornélio era salvo, Cornélio não precisava fazer mais nada, porque ele já tinha Deus como salvador da sua vida, porque diz que ele era piedoso, temente, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então você nota aqui algumas qualidades interessantes. Piedoso, uma pessoa boa, que está preocupado com os outros. Temente a Deus, que respeita, que tem um carinho, que tem um temor a Deus. E não era só ele, mas ele ensinou isso para toda a sua família, para os seus servos. E ele fazia esmolas, ele ajudava as pessoas e ainda ele orava a Deus. Então poderíamos dizer, bom, Cornélio é um salvo, esse aí não precisa fazer mais nada. Mas a gente vai notar no texto que a gente estaria enganado se pensasse assim.
Ele tinha todas essas qualidades, estava fazendo. É dito aqui que até Deus já tinha ouvido as suas orações, quer dizer, ele estava meio caminho andado no que diz respeito à salvação. Mas ele precisava ainda ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele era um homem bom, ele era um homem religioso, ele era um homem que fazia os seus rituais, que fazia as suas orações, que ajudava as pessoas, que era temente a Deus e piedoso diante das pessoas. Bom, mas isto não é suficiente. Estou dizendo isto porque talvez você possa estar nos ouvindo nesta noite e você tenha também essas qualidades. Você seja uma pessoa piedosa, que teme a Deus, que dá esmola, ajuda as pessoas e que ora a Deus continuamente. Isto não significa que você tenha a salvação, isso não significa que você já seja um salvo em Cristo Jesus e que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Eu estou dizendo isto porque o texto vai mostrar que Cornélio precisou ouvir a palavra de Deus, ele precisou ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, Deus começou a ouvir as orações de Cornélio e deu a ele uma grande oportunidade. Deus deu a ele uma visão. E nesta visão, Cornélio vê um anjo de Deus que se aproxima e fala o nome dele, Cornélio. E Cornélio então olha para o anjo e, possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo então diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mas o teu problema não está resolvido. As tuas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, toma providências, faz alguma coisa. Deus quer salvar a tua vida, mas você precisa tomar algumas providências. Então o anjo diz: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão o curtidor, e a residência de Simão o curtidor está situada à beira-mar. Então o anjo vem e traz uma mensagem. Deus está colocando como memória as tuas esmolas e oração, mas você precisa fazer alguma coisa. Não é preciso só fazer o bem às pessoas, mas precisa tomar uma decisão, precisa ouvir a palavra, precisa ouvir a pregação da palavra. E então o anjo disse: manda alguém lá e chama Simão Pedro, que venha então para trazer a mensagem do Senhor para ti. E Cornélio poderia ter pensado: não, eu já sou um homem piedoso, eu sou temente a Deus, eu dou esmolas, eu oro a Ele, tá tudo bem com a minha vida, eu não preciso de mais nada, tá tudo legal. Só que não estava tudo legal. Ainda faltava a coisa mais importante da vida dele, o encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, através de crer na palavra. Então, logo que o anjo se retirou naquela visão, Cornélio então agiu, ele tomou providências e ele mandou então procurar Simão Pedro. Diz que ele chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso para não ter empecilho nesta viagem, neste empreendimento, para não ter atrapalho, para que eles fossem rápido e pudessem então voltar com Simão Pedro. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Cornélio então contou para os seus servos o que tinha acontecido e disse para eles: vão e tragam até mim Simão Pedro. E é interessante como Deus, ele traça o caminho da gente. Quando Deus vai salvar uma pessoa, ele vai traçando o caminho. Está aqui um homem piedoso, temente, que dava esmolas, que orava a Deus. Deus permite que ele tenha uma visão, um anjo falando com ele, dizendo que ele precisa chamar um pregador da palavra, e ele toma providência e manda o seu soldado mais os seus servos ir atrás de Simão Pedro. Enquanto os servos de Cornélio e o soldado estão indo para trazer Simão Pedro, Deus vai trabalhar no coração de Simão Pedro. Porque se aqueles homens chegassem lá, da maneira como Pedro pensava em relação àqueles que não eram judeus, Pedro
não viria com eles para pregar o evangelho para uma pessoa que não era judeu. Então Deus vai trabalhar agora no coração de Pedro. E Deus então dá uma visão também para Pedro. Ele vai para o eirado por volta da hora sexta para orar. E estando com fome ele quis comer. Enquanto a comida estava sendo preparada, ele teve um êxtase, tipo uma visão. E ele viu o céu aberto. E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ave dos céus. E ele ouve uma voz dirigindo-se a ele, dizendo: levanta, Pedro, mata e come. Você não está com fome? Então aproveita, mata esses animais aí e come. E aí então Pedro diz: de jeito nenhum. De modo nenhum, Senhor, eu posso fazer isto, porque jamais comi coisa comum e imunda. Os judeus não comiam nem porco, nem uma série de coisas que eles não podiam comer, quadrúpedes, répteis e aves dos céus, jamais eles iriam fazer isto. Mas uma segunda vez a voz falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que é que Deus estava querendo mostrar para Pedro? Estava querendo mostrar que não só os judeus deveriam ter a oportunidade de ouvir a pregação da palavra, mas as pessoas de outras nações também. E os judeus consideravam as pessoas das outras nações como imundos, indignos de ouvir o evangelho. A ideia deles é que a salvação veio para os judeus e pronto, e ninguém mais poderia ser salvo. Então, você imagina, os servos de Cornélio chegando lá, Pedro não iria nem dar atenção. Então Deus está aqui trabalhando no coração do seu apóstolo, do discípulo chamado Pedro, para que ele então fosse com os servos de Cornélio para pregar a palavra. Enquanto Pedro estava pensando sobre o que significaria aquela visão, então os homens que foram enviados da parte de Cornélio chegaram e pararam junto à porta e indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, o Espírito Santo então fala com ele: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Eu mandei esses homens virem te procurar, porque você tem uma missão. Você precisa ir até Cornélio para pregar a palavra de Deus. Pedro então desce, recebe os homens e pergunta o que foi que eles vieram fazer. E eles então contam a história de Cornélio, dizendo quem ele era. E aí, a partir do verso 23, Pedro os convida a entrar. No outro dia, eles se levantam e vão. Alguns irmãos lá de Jope vão com ele em sua companhia. Pedro então atende a Deus no propósito de salvar Cornélio. No dia seguinte, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, não só Cornélio e a sua casa, seu servo, mas ele tinha reunido os amigos. Afinal de contas, ia chegar ali um discípulo do Senhor, um apóstolo chamado Simão Pedro, que seria enviado por Deus, por conta da visão que ele teve do anjo. Deus enviaria aquele homem para pregar o evangelho. Então ele reúne toda a sua casa, os seus servos, e reúne os seus amigos íntimos, todos, para ouvirem a palavra de Deus. E quando Pedro está chegando, Cornélio sai ao seu encontro e se prostra aos pés para adorar. Mas Pedro levanta dizendo: olha, levanta-te, ergue-te, eu também sou homem, eu sou apenas um servo do Senhor. E falando com ele, Pedro entra na casa, encontrando muitos reunidos ali, e Pedro então começa a falar. Ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Você entende o que estava na cultura ali? Mas Deus, Pedro vai então mostrar aqui uma outra verdade. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse comum
ou imundo. Como foi que Deus mostrou isso para ele? Através dos animais que ele disse para Pedro comer. Pedro não comeu naturalmente, mas ele entendeu a mensagem de Deus. E ele não deveria considerar as pessoas como comuns ou imundas, indignas de receber a mensagem do Evangelho. E aí ele diz, por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Qual é a razão por que me mandaste chamar? E então Cornélio vai explicar. Ele diz, olha, tem 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse para mim, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. E deu o endereço, tudo direitinho. E agora eu mandei chamar-te e você fez muito bem em vir. Agora, Pedro, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. O que é que Pedro ia então transmitir para aquelas pessoas? A palavra de Deus. Era a palavra de Deus que Cornélio e a sua família, os seus amigos íntimos, precisavam ouvir para poder crer no Deus Todo-Poderoso, para poderem ser salvos, para que a vida deles fosse realmente transformadas por esta palavra. E aí Pedro vai falar, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ao contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Até aquela visão que ele teve, o pensamento de Pedro era só os judeus merecem ser salvos. Os de outras nações são indignos, são comuns, são imundos. Mas agora o seu pensamento está mudado, porque Deus trabalhou no coração de Pedro. E aí então Pedro vai dizer para Cornélio e todos os que estavam com ele ali, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor de todos. E aí ele vai pregar a palavra, falando de Jesus, o Senhor, de Jesus, o Salvador. Verso 37, ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Então Pedro está dizendo, Jesus, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor, aquele que pode salvar, que ele veio, o Espírito Santo foi com ele, mas as pessoas tiraram a vida de Jesus, tiraram a vida do Messias. No entanto, além de tirarem a vida, a penduraram no madeiro, mas Deus ressuscitou a Jesus no 3º dia. Jesus não ficou morto. Aquele que veio como Salvador do mundo estava agora novamente vivo com poder soberano de salvar a todos aqueles que crescem na sua palavra, que crescem nele, que o recebessem como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele diz que Deus ressuscitou e concedeu que Jesus fosse manifesto, que Jesus aparecesse, não a todo o povo, mas apareceu às testemunhas escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos, e dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. Pedro está dizendo, não é necessário somente temer a Deus, ter piedade, dar esmolas e fazer orações. É necessário crer no Filho de Deus, aquele que foi até a cruz, aquele que foi morto, aquele que ressuscitou ao 3º dia,
É necessário crer em Jesus para poder ser salvo. Não adianta achar que, mas eu sou bom, eu sou legal, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada dessas coisas, eu sou honesto. Isso é muito bom. São coisas boas que provavelmente Deus vai até, de um certo modo, elogiar o seu comportamento. Mas isto não quer dizer que você seja salvo só porque tem este comportamento. Ao contrário, né? Se você é salvo, tem que ter este comportamento, mas este comportamento não quer dizer que você seja salvo. Tem muitas pessoas que não são salvas, que têm um comportamento muito bom e por isso acham que são salvas. Mas para ser salva, precisa crer no Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou dos mortos. E Pedro então está explicando isto para Cornélio, a família dele, os servos e os amigos íntimos. Ele está pregando esta mensagem: Jesus é o Salvador. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez isto para salvar, para perdoar os nossos pecados. E aí, a partir do verso 44, diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isto significa que todos aqueles que estavam ouvindo a palavra creram nela. Eles creram na palavra que Pedro estava pregando, e esta é a razão porque o Espírito Santo veio sobre todos eles e entrou em suas vidas. Porque é isto que acontece quando uma pessoa vem a Jesus e abre o coração e o recebe como Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar na vida daquela pessoa. Ele se torna o penhor, né, diante de Deus. É a garantia de que nós vamos encontrar com Jesus, seja no arrebatamento ou se a gente tiver morrido, né, nós iremos encontrar com Jesus, porque ele é o penhor, ele é a garantia. Então, Pedro está pregando e as pessoas começam a crer ali na sua pregação. O Espírito Santo vem sobre todos aqueles que estavam reunidos ali. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, que também a princípio acreditavam que só os judeus tinham direito à salvação, diz aqui que eles se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E aí eles perguntam a Pedro, Pedro pergunta: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou naquela mesma noite, naquele mesmo dia, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram que Pedro permanecesse com ele por alguns dias, isto para fazer assim o discipulado. Eles queriam aprender mais de Jesus. Então você percebe, pelo exemplo de Cornélio, que era um homem piedoso, que era um homem temente, que era um homem que ajudava as pessoas e que era um homem que orava a Deus de maneira sincera. E as orações estavam sendo ouvidas por Deus. O que ele estava fazendo de ajudar as pessoas, as esmolas estavam sendo lembradas diante de Deus. Mas isso não colocou ele nem um centímetro mais perto de Deus no sentido da salvação. Né? Ele está fazendo coisas que são boas, mas a salvação não depende destas coisas. A salvação depende unicamente da pessoa crer no Filho de Deus que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia em nosso favor. E Cornélio, a sua família, os seus servos, os seus amigos, eles creram na palavra, na pregação de Pedro, eles creram em Jesus, o Salvador, e naquele dia receberam o Filho de Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. E a partir dali, eles passaram a servir a Deus. Então hoje à noite, você está ouvindo esta mensagem. Eu espero que você seja uma pessoa boa, mas isto não quer dizer que você já é salvo. Se você é uma pessoa boa, mas ainda não tomou uma decisão,
não convidou Jesus para entrar e morar na sua vida, não creu nele verdadeiramente para salvar a sua vida, para escrever o seu nome no livro da vida, então você precisa fazer isto hoje. Porque sem Jesus não há salvação, não há um outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas imagina de repente que tem alguém que não se ache tão bom, mas e eu não sou uma pessoa boa, tenho feito muitas coisas erradas, e aí como é que fica a minha situação? Da mesma maneira, você precisa crer no Filho de Deus. Independente de como você esteja, do que você tenha feito, se você crer no Filho de Deus e o receber no seu coração para a salvação, você pode então ser salvo nesta noite. E Deus quer fazer isto contigo. Cornélio teve a grande alegria de ter ali com ele o apóstolo Pedro, o servo do Senhor que veio trazer a mensagem do Evangelho. Hoje à noite vocês não têm esse privilégio tão grande. Vocês têm apenas um simples servo, que é o pastor Figueiredo, que está falando aqui com vocês. Mas é um servo de Deus, que está pregando a palavra de Deus. E hoje à noite você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já tinha um comportamento bom, então melhor ainda. Você recebe Jesus e vai continuar com um comportamento bom, mas com a garantia do céu. Se você não tem um comportamento bom, você vai ser transformado e vai receber a vida eterna, também a garantia do céu. Então hoje à noite, o meu desejo é que Deus trabalhe na